Fala pessoal, aqui é a Bruna Pires, sou engenheira civil e especialista em orçamento de obras residenciais. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o orçamento do serviço das vigas baldrames aqui na prática. Então já deixa seu like aqui no vídeo, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse e segue o canal. Vamos lá, quando a gente vai fazer um orçamento de qualquer serviço que seja, a gente tem que analisar todos os projetos para identificar qual que é o serviço que a gente está orçando. Então a gente tem que definir as dimensões da nossa viga baldrame, definir qual vai ser a metodologia de execução que a gente vai fazer. Vou fazer forma de madeirite, vou fazer forma com tábua de pinos, como que vai ser feito? Vou concretar contra barranco? Então é no orçamento que você tem que fazer todas essas definições. Vamos lá então. O que eu preciso para executar no meu serviço de viga baldrame? Para qualquer serviço. Quando você vai fazer uma composição de custo, você precisa determinar todos os insumos que vão ser gastos. O que são esses insumos? É mão de obra, material e equipamento. Para a execução aqui da minha viga baldrame, o que eu vou gastar, né? Quais são esses insumos? Vou gastar aqui a mão de obra. Para os outros insumos, que são materiais e equipamentos, né? Eu defini que para equipamento eu vou fazer a concretagem da minha viga baldrame utilizando o caminhão-bomba. Beleza, então eu vou precisar do caminhão-bomba. E eu preciso também do vibrador para vibrar o concreto. Esses são os dois equipamentos que eu vou considerar aqui. E os materiais que vão ser gastos. Aqui eu defini que eu vou executar a minha viga baldrame com tábuas de pinos de 30 centímetros. Vou travar a forma com caibros a cada 70 centímetros. Beleza, travei a forma, o que mais que eu preciso para executar a viga baldrame? Eu preciso da ferragem. A ferragem a gente vai levantar aqui pelo projeto. A gente precisa do concreto. A gente precisa também, antes de fazer a concretagem, a gente precisa fazer o laço de brita aqui no fundo da minha viga baldrame. Preciso colocar os espaçadores também. E eu preciso também, para finalizar a montagem da forma, de pregos, ok? E depois que a gente finalizar a execução da viga baldrame, concretar, a gente tem que fazer a impermeabilização dela. Então vamos ver aqui, estudar o nosso projeto e fazer o levantamento quantitativo desses materiais aqui na prática, tá? Com vocês. Aqui pelo meu projeto, eu consigo ver as dimensões da minha viga baldrame. Ela tem aqui 14 por 30. Aqui, para ter o volume de concreto, né, você precisa ter toda a metragem linear de viga baldrame que você vai executar. Tendo as dimensões aqui, o comprimento, você consegue ter o volume de concreto, tá? Caso não venha especificado em projeto, que vai ser 0,14 vezes 0,30 vezes o comprimento aqui, que é o perímetro de viga baldrame. Aqui a gente tem 230 metros de viga baldrame, então vai ser 0,14 vezes 0,30 vezes o comprimento. A gente tem o nosso volume de concreto, mas detalhe, lembra de considerar aí uma perda de 5% no volume desse concreto, caso venha cair para fora da forma, que sempre acontece. Então eu considero aí perda de 5% no volume do concreto. Depois a gente vai levantar aqui a nossa ferragem, tá? A gente vai extrair as informações aqui do projeto ainda. Então a gente tem a nossa ferragem de 6,3, de 8, de 10 milímetros. E você precisa também definir como que vai ser a contratação desse serviço para sua obra. Aqui eu consigo contratar uma empresa terceira, que eles fazem todo o corte, dobra e armação da ferragem. E eles me cobram R$2 o valor do quilo cortado, armado e dobrado, beleza? Então com essa informação aqui eu consigo comprar o material e eu consigo também ter o valor da minha mão de obra, que vai ser R$2 o quilo, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que eles mandam a ferragem aqui para mim. Então aqui já tem as plaquinhas, aqui tem a minha VB38, então eles mandam todas etiquetadas e a gente faz a alocação aqui na obra, tá? Ó, já vem toda cortada, armada e dobrada. Então é esse o valor da minha mão de obra que eu vou colocar em questão a minha ferragem. Eu tenho a quantidade de quilos totais, mais 10% ali de perda, que a gente tem a perda da ferragem também. Na hora de fazer o corte pode sobrar um pedaço de ferro. E eu tenho aqui R$2 o valor da mão de obra e fica em média R$13 o valor do material aqui, o quilo. Então eu vou colocar lá no meu orçamento, em média R$15 o quilo da ferragem cortada, armada e dobrada. E essa informação eu pego de acordo com o projeto, a quantidade de quilos, beleza? Então vamos lá, a gente já viu como calculei a quantidade de concreto e como que calcula a quantidade de ferragem dos materiais que a gente vai gastar aqui para executar a viga baldrame. Agora vamos ver aqui os outros materiais. Aqui para a questão das formas, a gente definiu que vai utilizar tábua de pinos de 30 centímetros. Como que eu calculo a quantidade de forma que eu vou gastar? Eu tenho que saber a minha metragem linear de viga baldrame que eu tenho. As formas a gente coloca uma forma de um lado e outra forma de outro. Então aqui eu tenho a metragem linear vezes 2. Eu vou ter a quantidade de tábuas que eu vou gastar. E eu considero 10% de perda nessa quantidade de tábuas aí. Caso a gente tenha que fazer algum transpasse desse aqui, ou às vezes eu corto a tábua, perco algum pedaço, então eu considero 10% de perda, ok?
E aqui a gente tem também os nossos caibros aqui de travamento. Eu preciso definir a cada quantos metros que eu vou colocar esse travamento aqui. Eu costumo colocar, em média, a cada 70 centímetros aqui, ó. Como que eu faço então para saber a quantidade deles, né? Eu pego a metragem de viga baldrame que eu tenho, 230 metros, dividido por 0,70, que é 0,70 metros, vezes 2, que é de um lado e de outro. Eu tenho a quantidade de caibros que eu vou ter. E eu multiplico pelo comprimento. Tá? Você pode comprar o caibro ou por peça, já com a estaca na ponta, né? Ou você pode comprar ele por metro. Se for por metro, você tem que definir qual que é a altura do seu caibro. Aqui eu tenho que a altura da minha tábua de 30 centímetros, então a altura de 55 centímetros em média é suficiente, tá? Outros itens também que eu tenho aqui, eu coloco, ainda vou executar, ainda não está pronto, sarrafos travando aqui na parte de cima, tá? Então eles vão vir aqui a cada 70 centímetros também. Então eu preciso, para saber essa quantidade de sarrafos de travamento da parte superior, metragem de viga baldrame dividido por 0,70, tá? Vou colocar a cada 70 centímetros também. Vezes o comprimento dele aqui, que é a minha viga baldrame tem 14, então posso colocar aí uns 20 centímetros, tá ok, tá? Para a questão de sarrafo, eu já considero uma perda maior, tá? Todo sarrafo para gabarito, sarrafo para fazer tapume, sarrafo aqui para o serviço de viga baldrames, eu considero uma perda de 30% dos sarrafos, tá? Porque geralmente gasta muito sarrafo na obra, a gente tem uma perda maior e toda a quantidade que manda gasta, tá? Então a gente já viu aqui tábuas de pinos, sarrafos e caibros. O que mais que a gente vai gastar aqui? A gente já falou da ferragem e do concreto também. A gente vai gastar também laço de brita, que a gente tem que fazer um laço de brita aqui no fundo da nossa viga baldrame. O pessoal já começou a fazer aqui. Para o laço de brita aqui, eu pego a dimensão da largura da minha viga baldrame, que é 0,14, vezes o comprimento de viga baldrame que eu tenho, 230, vezes a altura definida para o meu lastro. Vamos definir aqui de 5 centímetros. Então a quantidade de lastro vai ser 0,14 vezes 230 vezes 0,05, beleza? Então a gente vai ter a quantidade de brita do meu lastro de brita aqui. O que mais que a gente vai gastar? A gente tem aqui os nossos espaçadores. A gente vai colocar espaçadores da ferragem aqui para garantir o cobrimento do concreto. Essa quantidade eu considero 3 peças por metro. Se eu tenho 230 metros de viga baldrame, eu vou gastar 230 vezes 3, ok? E a gente tem aqui pregos também para a gente fazer a montagem aqui das formas. Pregos, eu utilizo o coeficiente de 0,02 quilos de prego por metro, então vai ser 0,02 vezes 230 metros, vou saber a quantidade de quilos de prego que eu vou gastar. E, enfim, depois que a gente executar toda a viga baldrame, concretar, desenfermar, a gente tem que fazer a impermeabilização dela. Aqui eu vou fazer a impermeabilização com Neutrol, que é um impermeabilizante asfáltico. Eu medi esse coeficiente na obra e a gente gasta 0,34 litros de Neutrol para cada metro de viga baldrame nessa dimensão aqui de 14 por 30, tá? Ah, Bruna, quantos litros que eu gasto por metro quadrado? Porque para você saber a metragem quadrada de impermeabilização, na face externa, interna e na parte de cima. Então vai ser 30 mais 30 centímetros mais 0,14. Então eu tenho esse perímetro aqui de impermeabilização, que vai ser 0,74 centímetros. Vezes 230, eu tenho quantos metros quadrados de impermeabilização eu tenho. Tendo isso, você pode utilizar o coeficiente de 0,43 litros por metro quadrado de impermeabilização, utilizando o Neutrol, tá? E a gente tem alguns consumíveis também, que são disco de corte, que a gente vai ter o nosso disco de corte aqui para cortar tanto ferragem ou para cortar madeira também. Então, considero uma quantidade para isso. E a gente também vai precisar de algum brocha para a gente fazer a aplicação aqui do Neutrol, ok? Então são todos esses insumos que a gente vai gastar de materiais, né, para a execução aqui da viga baldrame, além dos equipamentos que eu já falei no início do vídeo, que é o vibrador para fazer a vibração aqui do concreto e do nosso caminhão-bomba, para a gente fazer o bombeamento aqui do concreto para fazer a concretagem da viga baldrame, ok? Então é dessa forma que é feito o orçamento aqui na prática do serviço das vigas baldrames. E a gente tem que observar alguns detalhes aqui na execução também que você não pode esquecer de fazer. São as passagens de elétrica e de hidráulica também. Então o pessoal está ali fazendo, então sempre lembre de fazer essas passagens aí, ok? Então a gente já falou aí de todos os materiais, mão de obra e equipamento que são gastos para executar esse serviço. Se você gostou desse vídeo, já curte, já segue o canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Te vejo aí no próximo vídeo. Até mais!